Bem, pessoal, vamos de BTC. Agora é sábado, dia 29 de janeiro, meio-dia e 4 aqui na Espanha, no Brasil, 8h04 da manhã. A BTC segue rumando forte em direção à VWAP mensal, que está nesse momento em 40.370, 40.400. A BTC muito provavelmente vai encontrar aqui uma resistência, porque a VWAP mensal ela se comporta como suporte, no passado foi um suporte, e se superado esse suporte de cima para baixo, de baixo para cima, passa a ser uma resistência. Então é muito provável que a BTC bata aqui na VWAP mensal, na altura de 40.300, 40.400, forme um pullbackzinho para iniciar uma pernada impulsiva mais ampla, que vai significar o rompimento da VWAP mensal, talvez repetindo esse padrão aqui do último rompimento contra a VWAP mensal de baixo para cima, aqui de 1 de outubro, que levou a BTC para a faixa de 36, 37 mil, para o all-time high em 69 mil, repetindo também o mesmo padrão aqui de julho também, ó, em que ela rompeu, foi buscar 52 mil, o padrão de 1 de fevereiro, em que ela rompeu, foi buscar 64 mil dólares. E analisando essa movimentação da BTC contra a VWAP mensal sob outros prismas, um deles é o gráfico de Renko. Nesse gráfico aqui, a nossa análise não tem nenhum compromisso com a variação do tempo. Esse gráfico ele se forma desprezando a variação temporal. Cada box desse aqui é formado pela variação do preço. Então a gente pode mudar o time frame aqui para 1 segundo, que não vai alterar o gráfico, pode botar para 1 minuto, que a variação temporal é irrelevante para formar esse gráfico. Cada box desse é formado pela variação do preço. Então, cada box significa uma variação de 700 dólares. E olhando aqui a movimentação da BTC, na última vez que ela promoveu uma migração de ambas as linhas exponenciais no MACD para a banda superior da métrica, é possível que a gente esteja presenciando esse tipo de movimento aqui, ó, em que ambas as linhas do MACD, exponencial curta e lenta, migraram para a banda superior da métrica, catapultando a BTC de 37 mil dólares para o all-time high em 69 mil aqui, ó. Então é possível que a gente esteja presenciando esse movimento, já que no gráfico semanal também coincide o absoluto esgotamento do RSI estocástico, que deitou aqui no chão também, quando a BTC antecedeu o Sputnik em direção a 169 mil. Aqui o estocástico no gráfico semanal também ficou deitado no chão, então é muito provável que a gente esteja em vias de presenciar um rompimento de baixo para cima contra a VWAP mensal, que na minha leitura não vai parar em 69 mil, vai se desdobrar nessa pernada impulsiva aqui, que vai levar a BTC para um patamar entre 80 e 100 mil dólares, e aí sim a gente vai iniciar mais um ponto de inflexão, que é a onda 4, que vai fazer a BTC corrigir da faixa de 80 a 100 mil dólares, voltando para 70, e aí sim se desdobrar numa mega pernada impulsiva que vai levar a BTC para cima de 100 mil dólares. Aí os cavaleiros do apocalipse vão à loucura. Na seara dos fatos, a China, que é a maior inimiga do mundo cripto atualmente, está lançando uma tecnologia para identificar os seus cidadãos através de NFTs. Está criando um aplicativo que vai permitir a identificação dos chineses via NFTs. Eu já havia reportado aqui no canal, num desses meus vídeos sobre NFTs, que no futuro nós seríamos meras NFTs para os sistemas. E agora a China, o governo chinês, está implementando uma tecnologia capaz de associar uma NFT a cada um dos seus súditos. A China, ela é inimiga da criptografia quando isso representa liberdade para os seus cidadãos, para os seus súditos. Mas quando isso significa controle, ela adota e amplia o uso dessa tecnologia. Então, a criação de um app que vai permitir identificar chineses como meras NFTs, é óbvio que todos os governos mundo afora
vão acabar adotando a mesma tecnologia, já que é brutal, é disruptiva, à prova de fraude. E nessa guerra geopolítica, tecnológica que a China promove contra os Estados Unidos, a China sai bem na frente. Nesse momento em que eu vos falo, existem mais de 40 milhões de chineses testando o Yuan digital, que é uma moeda digital emitida por uma blockchain do Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês. E agora a China vai transformar cada um dos chineses em NFTs. Não só os chineses, né? A China é muito provável que ela identifique qualquer cidadão que ela, com quem ela se relacione ou com quem ela tenha algum nível de compartilhamento de interesses ou de informações em meras NFTs. Muito provavelmente essa tecnologia vai ser replicada por outros estados soberanos e no futuro todos nós seremos meras NFTs para os sistemas da vida. Então, pessoal, não se enganem, não caiam nessa cantilena de inverno cripto, porque a gente está muito próximo de uma pernada impulsiva que vai levar a BTC para romper o all-time high em 69 mil dólares e buscar esse patamar aqui, ó, entre 80 e 100 mil dólares, para aí sim iniciar uma onda 4. Aí os cavaleiros do apocalipse, quando a BTC cair de 80, 90, talvez 100 mil dólares para 70, eles voltam com força dizendo que é inadmissível a BTC corrigir de 100 mil dólares para 70, tomam uma invertida porque a BTC vai buscar algo acima de 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP e Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que algumas altcoins já estão iniciando ali as suas respectivas alt-season. Ó, Sol voltando para cima de 100. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.